Você já reparou que o narcisista, seja ele homem ou mulher, só começa a te valorizar quando finalmente te perde? É sempre assim. Quando você está disponível, ele te ignora. Mas quando você some de verdade, ele enlouquece. E aqui vai a verdade que muita gente não quer ouvir. Quanto mais você corre atrás, mais o narcisista te pisa. Mas quando você desaparece, ele começa a sentir sua falta de um jeito que nunca confessa. O silêncio vira o castigo perfeito. E o melhor, você não precisa fazer absolutamente nada. Hoje você vai descobrir o exato momento em que o narcisista percebe que perdeu alguém irrecuperável e começa a sofrer. E quando entender isso, você nunca mais vai se colocar em segundo plano. Vamos começar? Momento 1. Quando você some de verdade. Quando a pessoa some de verdade, o narcisista sente o chão balançar. Antes, bastava uma mensagem para te puxar de volta, um silêncio curto e você já se explicava. Agora o narcisismo esbarra em algo que ele não controla, o seu desaparecimento real. O silêncio que antes parecia apenas atitude, hoje vira um muro. Ele manda mensagem? Nada. Ele provoca? Nada. E aí surge o medo. O narcisista começa a notar que a porta que sempre ficou aberta agora está trancada por dentro. É nesse instante que o narcisista entende que não tem mais acesso ao seu mundo. Aquela liberdade de invadir seu dia a qualquer hora, de tomar seu tempo, de colocar seus sentimentos em espera, acabou. Ele tenta puxar assunto com algo simples, só para medir sua reação. Mas você não reage. E isso, para quem sempre se alimentou de reações, é apavorante, porque o silêncio coloca o narcisista diante da única coisa que ele nunca quis encarar, a própria insignificância. Se você já passou por isso, sabe que não é apenas sumir por sumir. É finalmente cuidar de si. É parar de oferecer palco para o narcisismo atuar. A prática aqui é simples. Não responder tudo, não dar explicação para cada passo, não justificar a própria paz. Pode ser tão simples quanto deixar o celular no modo silencioso, se afastar das redes e viver sua vida sem que ele seja o centro das suas decisões. Quando você faz isso, você manda uma mensagem sem dizer uma palavra. Eu existo além de você. E o mais interessante é que o narcisista se confunde. Ele se pergunta, ela está bem demais sem mim? Porque quando você para de procurar, de reagir, de justificar, você mostra o que ele ignorou durante todo o tempo. Você tem valor, e um valor que não depende de validação dele. O seu silêncio vira grito, um grito que machuca o ego, porque revela que ele nunca foi tão indispensável quanto acreditava. E isso, meu amigo, é só o começo. Momento 2. A primeira dúvida. Machuca o ego. Quando você some de verdade, a primeira dúvida aparece como uma fisgada no orgulho do narcisista. Ele não está preocupado com você, e sim com o que isso diz sobre ele. O narcisismo simplesmente não aceita ser ignorado. A ausência da sua reação o obriga a questionar algo que ele nunca considerou. Será que ela não precisa mais de mim? Essa pergunta bate fundo no ego e abre uma ferida que ele sempre tentou esconder. Porque se você está bem sem ele, talvez ele nunca tenha sido tão importante assim. Ele começa a reviver tudo o que aconteceu, mas com um olhar bem distorcido. Não pensa nos erros cometidos, pensa apenas na imagem que ele tinha de si mesmo. Como ela tem coragem de me esquecer? Será que ela acha que vale mais que eu? No fundo, o narcisista não sente culpa, sente raiva da ideia de ter sido superado. É como se o mundo tivesse traído a engrenagem mental dele. Afinal, para o narcisismo, perder significa algo imperdoável. Alguém ter vencido o jogo que ele achava que dominava. Se você quiser perceber isso na prática, observe quando ele reaparece com uma frase meio torta, meio carente, meio acusatória. Pode ser um "nossa, desapareceu?" ou "mudou comigo, né?" Ele está tentando medir seu interesse, sentir novamente aquele poder que já teve. Ele não está pedindo desculpas, está tentando puxar o fio que antes te prendia. Quando você não morde essa isca, ele se sente profundamente ameaçado. O silêncio faz o narcisista ouvir o barulho do próprio ego quebrando, e é aí que nasce a paranoia emocional. Será que alguém está valorizando aquilo que eu joguei fora? Ele imagina cenários, cria histórias, se tortura com possibilidades. É como se cada pensamento dissesse, ela está melhor sem você. E essa frase queima,
porque o narcisista se vê como o prêmio que todos desejam. Quando você prova que não, ele sente o gosto amargo da derrota. A primeira dúvida está instalada e ela corrói o que ele mais idolatra, a própria vaidade. Momento 3. O controle. Está escapando. Quando o narcisista percebe que já não manda mais no seu humor, no seu tempo e nas suas decisões, o desespero começa a dar sinais. O narcisismo se alimenta do controle, e quando ele escorre pelos dedos, o ego entra em pânico silencioso. Ele percebe que não é mais uma prioridade, não é mais o centro da sua atenção. Aquele poder diário de te desestabilizar desapareceu. Agora, ele não sabe mais o que você está sentindo, e isso o mata por dentro. O controle que antes parecia garantido virou incerteza. Esse desconforto cresce rápido porque o narcisista sempre acreditou que tinha você nas mãos. Ele achava que bastava um olhar torto para te deixar triste, uma mensagem fria para te culpar por algo, um sumiço repentino para te implorar por atenção. Mas agora, nada disso funciona mais. Ele tenta as mesmas armas e todas falham. O narcisista começa a sentir que perdeu algo valioso, mas não sabe colocar esse sentimento em palavras. Só sente a dor de não controlar mais o seu mundo. Nesse momento, você começa a ver comportamentos estranhos. Ele reaparece, depois some. Ele tenta parecer forte, mas demonstra insegurança. Ele finge que está no controle, mas você percebe a pressa em recuperar espaço. É como um jogador que sabe que está perdendo a partida e começa a fazer movimentos arriscados. O narcisismo não suporta a ideia de que você possa estar vivendo melhor, respirando leve, sorrindo sem depender dele. O controle perdido se torna a maior ameaça. Um exemplo prático? Quando ele tenta te cutucar com provocações e você não reage. Quando ele tenta te testar e você não cai na armadilha. Quando ele tenta te deixar com ciúme e você simplesmente não liga. Você mostra que encontrou um território que ele nunca quis que você descobrisse, a sua autonomia emocional. E quanto mais independente você se mostra, mais ele percebe que o controle se foi. E nesse instante, o narcisista descobre algo terrível. Sem controle, ele não é nada. Momento 4. O ciúme imaginário. Entra em cena. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle, a mente dele começa a criar histórias que não existem. O narcisismo funciona assim. Se ele não sabe o que você está fazendo, ele imagina. E quando imagina, sempre imagina o pior para o próprio ego. Ele começa a pensar que você está com alguém melhor, alguém que te dá aquilo que ele nunca deu. O ciúme, antes mascarado por arrogância, agora vira desespero silencioso. A dor de ser substituído lateja. Ele pensa em como você deve estar sorrindo para outra pessoa, alguém que te olha com calma e fala com respeito. A imaginação dele vira um filme de terror emocional. Quem está com ela agora? Será que alguém descobriu o que eu perdi? O narcisista sente esse medo não por amor, mas por vaidade ferida. Para ele, você era uma extensão do próprio ego, e agora alguém pode estar valorizando aquilo que ele desprezou. Nesse ponto, o comportamento dele se entrega. Ele vigia suas redes. Ele observa quem comenta, quem curte, quem aparece do nada. E qualquer sinal mínimo já vira prova de que você seguiu em frente. O narcisista não suporta a ideia de que outra pessoa esteja se beneficiando da sua liberdade, porque, no fundo, ele sempre acreditou que você seria leal ao sofrimento que ele te causava. É cruel, mas é assim que o narcisismo pensa. Quer ver isso de forma prática? Basta perceber quando ele começa a mandar indiretas, como se estivesse casualmente curioso. Você está saindo bastante, né? Quem são esses novos amigos? Ele tenta parecer descontraído, mas o medo está estampado. Ele quer informações, quer pistas, quer qualquer coisa que o faça sentir importante de novo. Só que agora você aprendeu a viver sem prestar contas. E isso é como veneno para o ego dele. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa se proteger de verdade. Eu deixei no primeiro comentário fixado um e-book que vai direto para seu celular e e-mail, sem complicação. Lá você aprende como o narcisista age por dentro e como impedir que ele destrua sua paz de novo, com 2 bônus que completam sua força emocional. Quando terminar o vídeo, clica no link. Essa virada começa agora. Momento 5.
Os testes começam. Quando o ciúme já virou inquietação, o narcisista decide testar o terreno. Ele não chega com arrependimento, não chega com verdade. Ele chega com aquelas mensagens inocentes que você já conhece. Oi, sumida, ou só queria saber se está bem. Nada disso é sobre saudade real. É sobre narcisismo tentando recuperar espaço. Ele quer ver se ainda tem o poder de bagunçar seu emocional com uma única notificação no celular. Por trás dessa mensagem simples, existe um roteiro calculado. Se você responder rápido, ele se sente novamente no controle. Se responder com carinho, o ego dele volta a respirar. Se mencionar alguma saudade, pronto. O narcisista pensa que venceu o jogo. Ele não quer conversar com você, quer conversar com a versão sua que corria para agradar. A mensagem é apenas uma chave tentando destrancar a porta que você finalmente fechou. Esses testes são muito claros quando você aprende a enxergá-los. Ele puxa assunto sobre nada, pergunta algo que poderia pesquisar sozinho, manda emoji bobo como se fosse engraçado. Tudo isso é tentativa de medir sua reação. Ele quer saber se você ainda sente a necessidade de explicar sua ausência, se você ainda entra na dança, se ainda quer provar algo para ele. Cada palavra sua serve como combustível para o narcisismo acreditar que ainda é indispensável. Na prática, a melhor resposta é a mais simples: a ausência de show. Respostas curtas, neutras, sem emoção extra. O narcisista espera sua carência, mas recebe maturidade. Espera desespero, mas recebe paz. Espera drama, mas recebe silêncio. E isso o deixa sem chão. Porque esses testes só funcionam quando você se importa com a aprovação dele. Quando você para de precisar desse poder, o narcisista descobre algo que ele nunca quis saber. Você aprendeu a viver sem ele. Momento 6. A saudade, que ele não admite. Quando os testes não funcionam como ele imaginou, algo começa a apertar por dentro. O narcisista sente falta daquilo que ele nunca valorizou, a sua atenção. O narcisismo não sabe nomear saudade, porque admitir falta é admitir fraqueza. Mas ele sente. Sente quando você não visualiza mais de imediato, quando não pergunta onde ele está, quando não demonstra preocupação. Ele percebe que a sua vida está andando, sem ele, e isso queima como fogo invisível. Essa saudade é estranha, torta, orgulhosa. Ele não sente falta da relação, sente falta do efeito que tinha sobre você. Sente falta de como você se importava até com os detalhes. Sente falta do olhar que confirmava o valor dele. O narcisista se acostumou a ser prioridade no seu coração, mesmo te colocando em último lugar. E agora, sem ter você como reserva emocional, ele se vê diante de um vazio que nunca imaginou enfrentar. É nesse ponto que começam as contradições. Ele aparece, depois se afasta, tenta conversa, depois ignora. Finge indiferença, mas vigia sua vida de longe. O narcisismo não quer parecer vulnerável, mas está ficando desesperado. Ele sente falta do drama, da intensidade, das emoções que você entregava sem cobrança. Você era a fonte inesgotável de energia emocional. E agora, essa fonte secou. O narcisista olha para dentro e não encontra nada que o sustente. Na prática, você percebe essa saudade quando ele começa a puxar lembranças que só vocês dois viveram. Lembra daquele dia? Você ainda gosta daquele filme? Ele espera que você abra a porta da memória e convide ele para entrar. Mas cada vez que você não responde com o mesmo calor de antes, ele entende a verdade que mais dói. Aquilo que ele achava eterno acabou. Ele sente falta de algo que só existe quando você permite. E agora, você não permite mais. Momento 7. O medo da substituição. Quando a saudade aperta e ele não consegue recuperar o controle, o narcisista encara o pior dos pesadelos, a possibilidade de ser substituído. O narcisismo sempre acreditou que você seria uma peça fixa na vida dele. Ele podia te trocar, ignorar, sabotar, mas você nunca deixaria de estar ali, esperando. Quando essa certeza desaba, o ego entra em modo de alerta máximo. Ele percebe que você não está mais presa na teia emocional que ele teceu. E isso muda tudo. O narcisista começa a se perguntar: e se alguém estiver dando a ela tudo que eu tirei? Essa ideia é devastadora para ele,
Porque ser substituído significa que ele não é especial. Significa que o poder que ele acreditava ter era só fantasia. Ele finalmente entende que enquanto ele distribuía migalhas, alguém lá fora pode estar servindo um banquete de respeito e carinho. E aí acontece o impensável. Ele começa a te valorizar, justamente quando você já não precisa dessa valorização. Nesse momento, o comportamento dele muda de forma perceptível. Ele tenta parecer o parceiro ideal, tenta demonstrar interesse, tenta agir como quem sempre se importou. Vem com conversas mais doces, com um cuidado que nunca existiu. Mas tudo é motivado pelo medo. O narcisista não quer te ver feliz. Ele quer te ver disponível. Ele não quer te ver completa. Ele quer te ver ao alcance das mãos dele. Valorizar você é apenas a estratégia diante da ameaça de perder. Na prática, você percebe esse medo quando ele começa a elogiar justamente aquilo que antes criticava. Sua força, sua independência, suas conquistas. Ele tenta se tornar simpático para não ficar para trás. Tarde demais. Esse medo revela a verdade. Ele nunca quis te oferecer o melhor. Só quis impedir que você descobrisse que merecia muito mais. E agora que você descobriu, a posição dele se torna irrelevante. Ser substituído é o fim do reinado dele. Momento 8. Agora, ele sofre de verdade. Quando o narcisista percebe que não existe mais caminho de volta, o sofrimento finalmente bate de frente com ele. Não é arrependimento, não é amor, é a dor de perder aquilo que ele achava que nunca acabaria. Sua atenção, sua entrega, seu coração. O narcisismo leva um choque ao entender que você seguiu em frente sem pedir permissão. Ele tentou recuperar o controle, tentou te testar, tentou diminuir seu brilho, mas você não voltou. E isso quebra o ego dele de um jeito que nada mais consegue. Agora, o narcisista se vê no lugar que mais teme, o de alguém comum, sem poder sobre você, sem espaço na sua mente, sem acesso ao seu mundo. Ele percebe que a vida continua mesmo quando ele não é o protagonista. A queda dói. O narcisismo não sabe lidar com a falta de adoração. Ele olha para trás e vê que queimou todas as pontes, e só agora entende o que perdeu. Uma pessoa que o amou de verdade. Uma pessoa que acreditou nele mesmo quando ele não merecia. É aí que começam os comportamentos desesperados. Ele pode insistir com mensagens, pode tentar contato com desculpas absurdas, pode até tentar te provocar para gerar qualquer reação. O narcisista prefere ser odiado a ser ignorado, porque o ódio ainda é energia, ainda é conexão. Já a indiferença é a morte emocional do personagem que ele criou. Ele sofre porque não existe mais função para ele na sua vida, não existe palco, não existe plateia. Na prática, esse sofrimento aparece quando ele admite, mesmo que só para si, que você o venceu. Você venceu o narcisismo. Você venceu as manipulações. Você venceu o jogo que ele achava impossível perder. E fez isso de um jeito simples, se amando mais do que amava a ele. Quando você entendeu que merecia paz, ele perdeu tudo. E a parte mais cruel, o narcisista percebe que poderia ter sido amado para sempre, mas escolheu as próprias sombras. E agora enfrenta a solidão que ele mesmo construiu. Escreve aqui nos comentários: eu escolho a minha paz, porque esse é o grito silencioso de quem finalmente decidiu parar de dar palco para o narcisista e começar a viver de verdade. Eu sei que doeu, eu sei que você deu tudo e recebeu migalhas, mas não é você que falta. É o narcisista que nunca teve nada para oferecer além de confusão e desgaste. Agora é o momento de reconstruir aquilo que tentaram destruir: sua coragem, sua clareza e seu brilho. E para isso você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado. Ele chega direto no seu celular e também no seu e-mail. É um livro digital simples de acessar, principalmente para quem não entende muito de tecnologia. Ali está o conhecimento que te faz enxergar as armadilhas do narcisismo antes de cair nelas. Você vai entender como o narcisista age, por que age assim e como se proteger de cada golpe emocional. É urgente. O narcisista já teve poder demais sobre a sua vida. Além disso, você recebe 2 bônus essenciais para essa virada. Um te ensina a identificar a linguagem do narcisista imediatamente, a mesma que te confundia e te culpava. E o outro
te mostra como reconstruir a autoconfiança para que você nunca mais aceite migalhas disfarçadas de amor. Esses 3 materiais formam a base da sua libertação emocional. O link está logo ali, no primeiro comentário fixado. Clique assim que esse vídeo terminar. E não esquece, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa jornada de cura só está começando. Aqui, você nunca está sozinho nem sozinha. Até o próximo vídeo.